estudar matéria que nem é pra prova de amanhã, né? Horrível estudar matéria antecipada que nem vai cair na prova. Ou seja, a gente manda aula, a gente faz um apanhado do que vocês estão em dúvida pra provinha de amanhã. Eu vou fazer essa aula rapidinho. Essa aula não é difícil, tá, gente? Não tem muita coisa assim de segredo na aula de aleitamento materno, tá? Então eu vou fazer essa aula rapidinho e depois a gente fica tirando as dúvidas de vocês, tá? Pra vocês não ficarem tão estressados. Olha, as questões que eu fiz a maioria das questões. Não tem pegadinha, tá, gente? Não tem pegadinha. É o que a gente falou em sala. Eu não sou de ficar colocando de rodapé de livro. Não é isso. É o que vocês vão ver na prática, é caso clínico, aquilo que a gente vai ver na prática. Vocês, como médicos, precisam saber, tá lá. O que não precisa saber, né? O que tá no rodapé do livro, que a gente não vai. Não vou cobrar de vocês. A gente não é. Eu não sou doida também. Né? Tá certo? Então fiquem tranquilos que as minhas questões, vou falar das minhas, né? A gente não via as da Joana, mas as minhas questões estão bem tranquilas. Deu pra estudar assim, o que foi falado, dá pra fazer, tá? Então vamos lá. O aleitamento materno. E aí, o que vocês estudaram sobre o aleitamento materno, meninos? O que vocês têm a dizer sobre o aleitamento materno? Quiser perguntar de história, 6 meses. Exclusivo até os 6 meses. Mais tempo. A gente falou algumas coisas sobre o aleitamento na aula de assistência ao recém-nascido, né? Sim. Tem muito benefícios. É bom. Ele diminui a longo e a longo prazo. Isso, longo prazo, gente. Não, só não. Ele veio da... Usou o pé esquerdo, por exemplo. Oi, Jesus! Aí. Desliga, liga, né? Acho que eu trocou o carro. Eu tenho um carro na academia aqui. Veio outro. Eu também tenho. Vamos ver se na terra. os carros. Já tem os controles, tem um controle que tem que usar. Só tá faltando o ar-condicionado. Vixe, professor. Hoje. Verdade. Vou comprar Agora não vou mais explicar. Vou abrir a próxima. Certo. Vou começar um pouquinho falando sobre a composição do leite materno, tá, gente? Porque a gente precisa explicar para os pais, quando a gente for explicar principalmente para a mãe, o que a gente precisa, qual é a vantagem, né? Além das vantagens de diminuir as infecções, diminuir os quadros alérgicos. Gente, meu Deus. Porque tá chovendo. Além das vantagens, né, diminuir os quadros alérgicos, a gente já tem números que falam sobre a diminuição da recorrência da asma, né, para quem faz o aleitamento materno exclusivo e para quem não faz. Então é muito maior a chance de ter asma, rinite, atopias nas crianças que não fazem uso do aleitamento materno das que fazem, certo? Então vamos lá, composição do leite materno. O colostro, aquele primeiro leitinho que sai, um leite importantíssimo, o ouro líquido, né? Ai, doutora, meu leite não tá descendo. A gente vai lá, faz a ordenha e sai bem pouquinho. Por quê? Ó, entre 2 e 20 ml. É muito pouco. Por isso que o bebezinho, logo que é recém-nascido, ele quer mamar toda hora. Não é igual o bebê maiorzinho, que ele consegue dormir várias horas seguidas. Então a mamãe fica desesperada quando o bebê é recém-nascido porque não consegue dormir. Mas por quê? Até o 7º dia, a quantidade desse leite é muito pequena. Até
bebê também nessa fase é muito pequeno. Então, ele tomou ali até 20 ml, que é no máximo essa quantidade. Ele fez a digestão, ele já quer mamar de novo, certo? Por isso que esse bebê demanda muito da mãe nos primeiros dias de vida, porque o leite é para ser pouco. Ah, ele tá com fome, não é fome, né? Ou pode ser fome? Pode, mas é de pouquinho em pouquinho, por isso tem que ser dado mamar toda hora até esse bebê começar a ganhar peso bem nos primeiros dias de vida, tá? E aí, ele é começado a produzir depois dos 6, 7 meses de gestação, certo? Então, a mãe grávida já começa a produzir o colostro. A gente sabe que a quantidade é muito pouquinha. E essa cor amarelada que ele tem, é diferente daquele leite maduro, que é aquele leite branco, né? Por causa das concentrações de beta-caroteno. Então, o colostro ainda tem concentrações muito maiores de sódio, potássio e cloro do que o leite maduro. As proteínas, vitaminas e minerais também são superiores. Então é como se fosse um leite muito concentrado, só para ser pequena quantidade nessa fase do colostro. O que ele vai ter de baixo, né? Menos do que o leite maduro, ele vai ter menos lipídios, menos lactose, certo? Ele vai ter baixo teor disso, então é por isso que o bebê, no início, ele não ganha tanto peso. Ele vai começar a ganhar peso ali depois do 7º dia, depois até 15 dias de vida, para ele começar a ganhar bem o peso. Porque o colostro, até o 7º dia de vida, tem baixo teor de lipídio dessa lactose, que é o carboidrato, né? E ele também, por que a gente chama de ouro líquido? Porque ele tem muita imunoglobulina, certo? A imunidade desse bebê é muito frágil, isso a gente já sabe. E é no colostro que tem altas taxas de GA, de IgG, que vai proteger esse bebê contra as infecções, certo? E também o colostro vai ajudar na eliminação do mecônio, porque ele é como se ele tivesse um efeito laxante. Então aquele cocô que é espesso, parece uma graxa preta e é horrível de sair, esse colostro vai ajudar na saída desse mecônio, certo? E ajuda também o intestino do bebê a se desenvolver. O leite de transição é de 7 a 14 dias e essa composição vai mudando gradativamente. Conforme o tempo vai passando, a concentração das imunoglobulinas diminui e a questão das gorduras, que o bebê ganha mais peso, da lactose, vai começar a aumentar a quantidade de calorias desse leite. Nesse leite de transição. Agora, já no leite maduro, ele é produzido a partir do 15º dia de vida do bebê, né? A composição vai variar quando? No decorrer do dia, também vai variar de um momento para outro, conforme essa mãe está bem nutrida ou não, isso vai variar. Vai variar de acordo com a idade gestacional desse bebê. As mães de prematuros acabam tendo uma composição de leite muito diferente das mães de termo. Porque o nosso corpo é extremamente inteligente, sabe que o bebê prematuro demanda muito mais proteínas e calorias. Então o leite das mães de bebês prematuros é diferente das mães termo, tá? E durante a mamada também varia. Geralmente o leite que sai primeiro é um leite um pouquinho mais, não é ralo, porque não existe leite ralo, mas ele é mais cheio de líquido. E o leite posterior, que chama, é muito mais cheio de gordura, certo? Então é muito mais de hidratação de água no início e depois é cheio de gordura no final da mamada. Então qual é a diferença desse leite maduro para o leite de vaca? Já que a gente quer que essa mãe amamente esse bebê no peito, então a gente vai explicar para ela. Mãezinha, o seu leite tem 3 vezes menos proteína do que o leite de vaca. Ou seja, seu leite é de muito melhor digestão. Seu leite, ele vai fazer com que o seu bebê faça a digestão mais rápido e não tenha tanta cólica, não tenha tantos gases, certo? A proteína do leite de vaca é constituída 82% de caseína, que tem uma digestão muito mais difícil. O nível de proteína da mãe não tem nada a ver com o consumo de proteína que ela consome, certo? Não é porque ela vai tomar whey protein que ela vai produzir um leite com muito mais proteína. Não é isso, tá, gente? A mãe tem que estar bem nutrida e comer adequadamente. O nível de proteína não vai mudar por conta disso, certo?
Então, quais são as proteínas que predominam no leite humano? Lactobumina, lactoferrina e essa lisozima, além, claro, das imunoglobulinas e dos IgAs. Os bebês que mamam leite materno, então eles mamam muito mais vezes do que os que mamam leite de vaca. Por quê? Porque a digestão é mais rápida, esse intestino consegue fazer essa digestão mais rápida, então ele sente fome mais rápido, certo? Por isso que às vezes as mães falam, ai, faz um mingau para esse menino dormir à noite. Não tem essa história? Faz um mingau que ele vai dormir mais à noite. Não é por causa do mingau especificamente, porque a digestão se torna mais lenta, esse intestino demora mais realmente a sentir fome. Isso é real, tá, gente? Só que não é indicado, tá bom? Mas é daí que vem essa questão de fazer o mingau para o menino dormir mais à noite, tá? Dá certo. E dá certo? Depende. E se o bebê tiver muita cólica? Porque o leite de vaca aumenta as cólicas. E aí o bebê, em vez de ficar acordado por causa de fome, vai ficar acordado por causa de cólica. Então o risco não vale o benefício, né? Certo. E isso eu já falei 500 vezes que o teor proteico do leite humano é 3 vezes menor do que o leite de vaca. E aí o do leite humano, a lactobumina participa da síntese da lactose, a lactoferrina tem ação bacteriostática e essa lisozima tem ação bactericida, impede o crescimento de bactérias gram-positivas no intestino desse bebê. Então essa lisozima, quando o bebê nasce prematuro, por exemplo, se ele recebe o leite da mãe que ela extraiu, ele está lá na UTI neonatal, se essa mãe extrai esse leite e leva ela para o banco de leite, eles tratam o leite, esse bebê toma esse leite, ele tem muito menor chance de fazer, por exemplo, uma enterocolite, certo? Uma enterocolite microdistante. Por quê? Por causa dessa composição. Essa lisozima ajuda esse intestino do bebê, né, com essa ação bactericida, a não crescer tantas bactérias e bactérias que podem causar a enterocolite. Ajuda na manutenção da flora intestinal, a questão das imunoglobulinas, né? Os IgAs, que vai ajudar contra as infecções, as viroses, e ajuda na absorção dos antígenos alimentares e ajuda prevenindo as alergias, lembra? Dermatite atópica, rinite, asma, tudo isso quando o bebê toma o leite materno, isso ajuda a prevenir as questões alérgicas, tá? E a fração IgG, que previne contra as bactérias, né? Esquece, protozoários, salmonelas, toxinas bacterianas. Por isso que a mãe toma vacinas durante a gestação. É indicado tomar durante a gestação algumas vacinas, inclusive a da gripe, inclusive a DTPA, né? E também temos no leite humano aminoácidos e nucleotídeos. Essa taurina é um aminoácido que não tem disponível no leite de vaca. E ela é muito importante para o desenvolvimento neurológico, neuropsicomotor dessa criança. A gente tem estudos já que crianças amamentadas, petições sem maternos, têm um QI muito mais aumentado do que de outras crianças não amamentadas no seio materno, certo? Porque ajuda muito na maturação desse sistema, desse desenvolvimento do sistema nervoso central dessa criança. E o carboidrato do leite materno é a lactose. E a lactose do leite materno, claro que é muito mais específico do leite materno, não é a mesma lactose presente no leite de vaca, é diferente, né? Porque cada espécie é uma espécie, então a composição, mesmo sendo lactose de uma é diferente da lactose de outra. E ela está muito mais presente, em muito maior quantidade de lactose e carboidrato para que esse bebê ganhe peso, né, do que no leite de vaca. Esse açúcar, né, esse carboidrato ajuda no crescimento das bactérias boas do intestino, esses lactobacilos, né? Então, ajuda na proliferação das bactérias boas do intestino
E aí a gente vê uma redução do pH intestinal nessas crianças e ajuda a prevenir as infecções também, as infecções do sistema gastrointestinal, como a enterocolite necrotizante e outras infecções intestinais. Então, quais as principais funções dessa lactose? Fornecer energia para essa criança, melhorar o desenvolvimento do sistema nervoso central, melhora a absorção de cálcio e deixa as fezes do bebê mais ácida e ajuda na proliferação das bifidobactérias. Eu tô indo rápido, gente, mas se vocês tiverem dúvidas, pede para eu parar, tá? Pede para voltar. Então, as gorduras são as principais fontes de energia para o bebê. Esse sim pode ser afetado conforme a dieta da mãe. A proteína não tem a ver com o que a mãe come, mas as gorduras têm a ver com o que a mãe come, certo? Essa gordura do leite materno contém os ácidos graxos de cadeia longa, que é muito importante para o crescimento do cérebro do bebê. A mãe que suplementa ou que consome boas gorduras, por exemplo, ômega 3, peixes, gorduras boas das castanhas, certo? As castanhas também, a criança tem um desenvolvimento cerebral também superior ao de outras crianças, certo? O nível de gordura, olha lá, no início da mamada, ele é baixo, é o leite anterior que a gente chama. E o leite posterior é mais cheio dessas gorduras. Por isso que a gente fala, é importante o bebê mamar o seio por inteiro, certo? Completar a mamada inteira no peito, em vez de passar o bebê para um lado, passa o bebê para o outro, vamos um pouquinho de um lado, vamos um pouquinho do outro. Porque esse bebê ganha peso melhor, se ele secar a mama dessa mãe, ele consegue tomar esse leite posterior, ele consegue ganhar peso muito mais adequadamente. Qual parte? Ah, tá. Então, existe o leite anterior e o leite posterior, certo? Quando o bebê começa a mamada, ele começa a mamada e sai o leite anterior, que é um leite mais cheio de água. Tem vitaminas, tem minerais, mas é um leite mais cheio de água. Quando esse bebê está terminando a mamada e começa a esvaziar mais essa mama, começa a sair o leite posterior. Esse leite posterior que é mais cheio de gordura. Entendeu? Não ficar colocando o bebê, um tiquinho aqui, um tiquinho aqui, um tiquinho aqui, um tiquinho aqui. Exatamente. Então a gente indica o quê? O bebê mama por completo. Depois a próxima mamada da outra mama. Certo? E os minerais, cálcio, fósforo, cloro e sódio são os principais ocupados no leite materno. No leite de vaca, ele não é tão biodisponível. Isso aí. No leite de vaca, a composição, como ela é diferente, a composição mineral desse leite de vaca é completamente diferente do leite materno. Essa composição diferente faz sobrecarga nos rins do bebê. Por isso, também é mais um fator que a gente precisa explicar para a mãe, que é muito melhor o leite materno, por causa dessa sobrecarga nos rins, certo? De quantidade de proteína e minerais que são muito diferentes do leite materno. Um apanhado geral sobre a composição do leite para a gente entender melhor por que esse bebê é melhor nutrido com o leite materno. Qual é a composição desse leite, né? Mas e agora? Quais são as dificuldades mais comuns que a gente encontra nesse aleitamento materno? A pega é a principal de todas. Mas o que mais a gente encontra de dificuldade durante essa prática do aleitamento materno? O leite fraco. Lesões de mama, fissuras mamárias também. O que mais? Tem bebê. Isso, disfunções orofaciais, bebês com freio curto. Também. Mas tem bebê também que veja a mãe insistindo no pé. Mas a gente entra nas disfunções orofaciais.
Porque todo bebê nasce sabendo sugar o leite. O bebê sabe sugar, ele nasce com reflexo da sucção. Mas aprender a mamar é uma coisa que a gente ensina para o bebê. Ensina a pega correta, ensina o jeito direitinho. Agora, se esse bebê passou 9 meses de gestação com essa língua pregada embaixo aqui, por causa do freno do corpo, e o ideal é que essa língua tenha uma boa movimentação, essa língua toque o céu da boca, essa língua faça um movimento para deglutir esse leite. Então isso dificulta muito o aleitamento materno. Isso vai ter também. A hora que esse bebê com freio curto mama o seio da mãe, em vez dele fazer um movimento de sucção com a língua, ele amassa o bico da mãe. Esse amassar o bico da mãe faz as fissuras, faz as lesões no seio materno. Outra coisa, tá faltando só mais uma coisa, Nath. Pode ser também. Mas aí entra como consequência da pega errada, né? Então, ó, dificuldades mais comuns. A pega e o posicionamento. Os conceitos errôneos. O que são os conceitos errôneos? Ah, o leite é fraco. Eu não dou leite. Eu não produzo leite. Eu não produzo leite suficiente. O meu leite é fraco. E sobre as expectativas da mãe? Tem mãe também que engorda, ela começa a lamentar, ela vai começar a engordar. Não só isso, às vezes Não vai doer. é isso também. Né? A gente espera que seja tudo lindo, mil maravilhas, mas a gente sabe que acontece. Muita mãe fica olhando no Instagram, vê influencers, que tudo dá certo, todo mundo de mil maravilhas. E aí a mãe chega na expectativa, aquele primeiro filho, né? Vai dar tudo certo, vão aumentar, vão ter muito leite. Aí ela tem uma expectativa muito grande. Chega na hora da amamentação, não consegue fazer a pega correta, aí começa a ferir o seio. E tem toda essa confusão dela ter muita expectativa em cima disso, ela se frustra muito depois e acaba que ela deixa de amamentar. Por quê? Porque ela está frustrada. Aí entra a fase do baby blues, né? Que é a fase que aquela mãe já está, diminui os hormônios, aquela mãe já está, entra a privação de sono e essa mãe não consegue amamentar por conta dessas expectativas muito altas e ela fica frustrada e entra em depressão, tá? O que mais? Falta de informação e apoio, né? Em vez de ter aquele apoio, não, dá o leite mesmo, ele tá com fome, não insiste não, né? Não tem o apoio da família. As disfunções orofaciais no bebê, né? Principalmente a questão do freno curto e também malformações, tá, gente? Às vezes o bebê nasce com fenda palatina, né? E o uso de bicos artificiais. O bebê nasceu, taca a chupeta na boca do menino. Por quê? Ele vai sugar, certo? O reflexo de sucção ele tem. Só que o bico artificial confunde muito o bico da mãe, porque o bico da mãe não tem nada a ver com o bico artificial, certo? E aí, o que mais pode causar o bico artificial? O que mais o bico artificial pode causar? Então, quando o bebê suga, ele pode engolir ar e esse ar vai aumentar a barriguinha, certo? Pode ser que dê cólica, talvez não cólica, mas aumento gás, aumento de desconforto, pode sim. O uso de bico, gente, tem muita relação com monilise. O que é monilise? Sapinho. Infecção fúngica, né? Aquele bico ali que fica ali o tempo todo, coloca no lugar, volta para a boca do menino. Então, é muito associado a infecções e de levar infecções também para o seio materno. E aquele bebê que está com monilise oral, a hora que ele vai mamar, ele passa essa cândida, esse fungo para o seio materno também, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a pega. Como é que a gente faz a pega desse bebê adequada? Como é que a gente vai ensinar a pega para essa mãe e para esse bebê? O rosto do bebê tem que estar de frente para a mama. O bebê não pode estar com o
mama assim com o corpo assim, certo? Ele tem que mamar na mesma direção que a cabeça e o tronco, porque assim já dificulta ele mamar, certo? Então a cabeça alinhada com o tronco, o pescoço não está torcido. O rosto do bebê é bem de frente para o seio da mãe, bem de frente do seio da mãe. O nariz na altura do mamilo, o corpo do bebê bem próximo da mãe, esse bebê bem apoiado, certo? Então, o bebê bem próximo, cabeça bem de frente com a mãe, o corpo alinhado e o bebê bem apoiado. Não adianta nada ele estar mamando aqui e o corpo dele está lá embaixo, né, um pouquinho no solo, certo? Então, ele tem que estar bem apoiado próximo da mãe. Próximos pontos, em relação à pega adequada. O bebê, ele tem que mamar a areola da mãe. Não é o bico que vai fazer o bebê mamar. Ele tem que mamar a areola da mãe, certo? Funciona mais ou menos assim. Aqui está o bico e aqui a areola. Se ele mama aqui, ó, só no bico, pode sair um pouco de leite? Pode, com muita dificuldade. Se ele pega aqui em cima da areola, funciona igual a bombinha, impulsionando o leite para dentro da boca do bebê, certo? Então ele tem que pegar bem a parte de baixo, o lábio inferior está viradinho para fora, por isso a gente chama que é a boquinha de pato do bebê. E aí a gente posiciona esse bebê. Embaixo ela está bem posicionada, virado para fora, e em cima, às vezes com um pedaço da areola para fora, dependendo do tamanho da areola dessa mãe. E com isso, o nariz do bebê ele fica livre, certo? Se a parte de cima, o bebê pega aqui, o narizinho já fica livre. Às vezes a mãe fica, pega assim, para tirar o nariz do bebê, né, do seio da mãe, mas se ele está na pega adequada, e com a areola mais visível nessa parte superior, o narizinho já fica livre. A boquinha bem aberta, igual um biquinho de pato, e o queixo tocando a parte de baixo. Então o bebê vai ficar mamando mais ou menos nessa posição, certo? Olha lá, na foto. Aqui tocou bem, a areola bem visível na parte de cima, o narizinho livre, a boquinha do bebê bem aberta, igual de um patinho. E professor, se o cabo já não vai escolher Então, já vou chegar lá. Mas ó, não é a mama plana, é o bico plano. Mas a gente já viu que a gente não precisa especificamente do bico para mamar. A mãe precisa ter um seio e uma areola boa, certo? Então, se a gente vai olhar para o bebê, se a gente vai avaliar a amamentação de uma mãe, ela colocou o bebê no seio e a gente vai avaliar se essa pega está adequada ou está inadequada. O que acontece se essa pega estiver inadequada? A bochecha é encurvada em cada sucção. O bebê, em vez de mamar, conseguir deglutir, ele vai encurvar. Puxar com muita força e não estiver conseguindo sair o leite, essa bochecha vai encurvar. Ruídos na língua do bebê. O bebê que vai para mamar não é correto. O bebê que mama corretamente não faz ruídos na língua, certo? A mama esticada ou deformada durante a mamada, às vezes o bebê está pegando torto, né? Aí fica repuxando a pele da mãe. Mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê solta a mama. Isso é muito indicativo já de fissuras mamárias. Essas estrias vermelhas são as fissuras, tá, gente? Áreas esbranquiçadas já é candidíase. E o bico achatado, quando o bebê solta. O mamilo, ele é redondinho, igual um dedo, é como se ele fosse amassado, assim. O bebê termina de mamar, o bico está amassado. E dor para amamentar, isso é muito importante, tá, gente? Geralmente, pega errada, a principal queixa da mãe é dor para amamentar, porque tudo isso causa dor, muita dor no seio da mãe, tá? Eu vou contar minha experiência para vocês. Eu tive 3 experiências na amamentação completamente diferentes. A minha primeira, eu era muito nova, né, muito imatura ainda, tinha acabado de me formar. E a Cecília pegou o peito
E ela pegou completamente errada. O meu primeiro problema na minha amamentação foi a pega errada, certo? Então ela pegou errado, o meu mamilo feriu, caiu pedaços, sangrava, foi um caos até que a pega fosse ajustada. Eu consegui amamentar sem dor depois de 15 dias de vida, só por ajustar a pega. Só que o peito já está ferido, então a gente acaba tendo que usar algumas pomadinhas para ajudar a cicatrizar, pegar sol para ajudar a não ficar úmido todo o tempo. Não é indicado, gente, ficar usando aqueles protetores de seio, certo? Tudo não é indicado porque abafa, ajuda a proliferar fungo, tá? Então, assim, a primeira amamentação, o problema foi a pega. A segunda amamentação foi perfeita. Foi a pega correta. E as rosquinhas? A rosca é a opção que a gente tem. Se o peito está ferido, a gente usa a rosca. A rosca, a gente pode fazer até com tecido mesmo, uma fraldinha do bebê. A gente cola o paninho de forma que vire uma rosquinha mesmo, que no meio fique sem nada, né? Então a gente coloca isso e aí a gente, quando a mãe coloca o sutiã, evita do sutiã entrar em contato direto com esse peito, porque a rosquinha tá ali e não fica nada em contato com o bico, então ele fica sequinho, tá? Então a rosquinha é uma das principais coisas para os peitos fissurados. É ótimo, ótimo mesmo. Professor, mas você que a área vai ficar sensível? Muito, fica sensível, racha, cai em pedaços, sangra, um caos instalado, literalmente. Gente, tem gente que tem muito medo do parto, mas a amamentação é muito mais difícil, de verdade. É muito mais difícil do que o parto. A segunda experiência que eu tive na amamentação foi perfeita. Não tive nenhum problema. A Mariana pegou o peito. A Mariana pegou o peito super bem. A pega já foi adequada. Eu já estava no final da minha residência, né? Já estava nos últimos meses da residência. Não, já estava formada, tinha mais de formar. Então, a pega foi perfeita. Não tive nenhuma dificuldade. Aí eu cheguei no terceiro filho como? Vou arrasar de novo, né? Vai ficar tudo perfeito. Primeiro dia, já fissurou meu peito. Primeiro dia, quando fui ver, ele tinha língua presa. Ele tinha o frênulo curto. Aí a gente fez a frenotomia, já com 36 horas de vida. Com 36 horas de vida já tinha ferido muito bem, eu já estava sentindo muita dor. Depois que a gente faz a frenotomia no bebê, que tem a língua presa, a gente precisa de um período mais ou menos de 20 dias aproximadamente de cicatrização dessa frenotomia que a gente fez, do tecido ali mucoso. Nesse período não pode de jeito nenhum ser colocado nenhum tipo de bico artificial nesse bebê. Por quê? Porque se ele começa a mamar um bico artificial, a mamada depois vai ficar comprometida e esse frênulo pode cicatrizar de forma errada e piorar, fazer fibrose nessa língua, tá? E aí o que foi acontecendo? Eu continuei com dor para amamentar, mesmo após os 20 dias de cicatrização dessa língua, eu continuei com dor. Ele já estava com quase 40 dias de vida e aí eu fui atrás da fono. Porque a gente que é profissional de saúde, a gente entra em negação, tá, gente? A gente fala, não, é assim mesmo, vai dar certo, é só um processo. Mas muito importante o processo da fonoaudióloga para avaliar a língua de as funções orofaciais desse bebê, tá? Então procurei a fono, ela falou, Thaís, o frênulo dele é muito duvidoso. Quando a gente coloca no score, que tem a posição da língua, a posição em que o frênulo está lá instalado, tudo isso vai formando um score. E aí o dele era duvidoso, não indicava fazer mais abrir, né? E ele ganhava peso adequadamente. Uma das coisas de bebê de frênulo curto é que geralmente não consegue mamar para ganhar peso adequadamente, tá? E aí eu fui para uma odontopediatra, porque são eles que fazem a frenectomia. A frenotomia a gente faz ali durante o período pós-natal, ainda na sala de parto, se a gente vê, a gente faz uma frenotomia. E depois ele precisou passar por uma frenectomia, por quê? Porque o frênulo dele era muito posterior e ela teve que fazer com
laser, soltar a linguinha dele. E eu fui começar a melhorar, a não sentir dor para amamentar, ele já estava com quase 2 meses. Então, sim, tem muita coisa envolvida na amamentação. Às vezes a gente sabe muito sobre a pega, mas acontecem outras coisas. Por isso a gente tem que pensar no conjunto em geral. Se a gente está fazendo uma coisa e não deu certo, ajustou a pega, não deu certo, vamos avaliar com a fono, vamos ver se esse bebê não tem alguma disfunção da linguinha, alguma disfunção da boca, né? E sempre pensando assim, dor para amamentar não é normal. A mãe está com dor, precisa ser avaliado tudo, desde a pega até o movimento da língua do bebê, certo? E disfunções desse bebê. Por que que a gente não usa, então, chupeta, mamadeira e bico de silicone? Pode ter um risco muito maior de contaminar esse leite, causar infecções gastrointestinais desse bebê. Pode causar as infecções fúngicas de câncer, atrapalha muito o aleitamento materno. Por quê? Os tipos de bico, como o bebê está em processo de aprendizagem da mamada, a gente coloca o bico, outro dia coloca outro, outro dia coloca o peito da mãe, outro dia coloca da mamadeira, depois da chupeta, isso confunde muito a cabeça do bebê e a forma com que ele vai movimentar essa língua para que ele engula, né, degluta esse leite. Pode modificar a posição dos dentes. Alguém já viu uma criança de 2 anos com um quilo de chupeta? Sim. Bonito, né, gente? Fica? Muito bonito, fica. Pode prejudicar muito a fala do bebê, tá? E prejudicar também a respiração. Gente, vocês sabem quanto que tá na lata de leite hoje? Olha, NAN, Nestogeno e Actamil. A linha base, assim, a linha básica do leite está na média de R$70. As linhas top estão em média de R$110 uma lata de leite, que dura em torno de 5 dias. Não tem. Olha, pergunta, meninos. Pergunta importante. Tem disponível pelo SUS? Não tem. Quais são os leites que tem disponível pelo SUS? Bebês com APLV, por exemplo, alergia ao produto de leite de vaca, tem disponível pelo SUS o leite de aminoácido. Tem sim, certo? Leite extensamente hidrolisado, certo? Aí a gente entra na parte de alergia alimentar. Quem vai falar sobre isso é a Joana, mas a gente tem sim. Não tem. A gente tem pelo SUS. Não normal? Não tem certeza. Não é pré. Esse eu não sei. Esse eu desconheço. De verdade. Não conheço. Não, você tem certeza que não é leite extensamente hidrolisado ou algum específico? Vou até procurar saber. Porque o que a gente tem são o leite de alto custo. Leite de alto custo, sim, a gente consegue pegar. Por quê? Porque, por exemplo, eu venho com alergia alimentar. Uma lata de leite custa R$300. Uma lata de leite custa R$300. E aí esse bebê mama 5 dias. Como é que uma mãe baixa renda, uma família, consegue manter esse bebê nesse leite, né? Não consegue. E a gente faz um laudo. Eu faço um laudo, né? O pediatra faz um laudo, falando que esse bebê tem tal diagnóstico, precisa desse leite e a quantidade que ele toma. A nutricionista também faz um laudo em relação ao diagnóstico e a quantidade de leite. E ainda tem um laudo da assistente social. A assistente social vai até a casa da família e comprova que não tem condições, que são baixa renda, que comprar esse leite vai demandar muito da financeira da família, né? E aí eles conseguem o leite de alto custo pelo governo. Mas eu juro que eu nunca vi conseguir pegar na normal. Nunca. E os mitos da amamentação? Né? Isso aqui atrapalha demais as mães a amamentarem. O seu leite é fraco, o seu leite não está fazendo o seu bebê engordar. O colostro, aquele primeiro ouro líquido, né, que a gente tanto fala dele, o colostro que é excelente. O colostro não sustenta, você precisa
precisa dar um leitinho para ele, né? Mãe que está amamentando não pode comer feijão. Mãe que está amamentando não pode comer quais outros alimentos, vocês sabem que o povo fala? Chocolate, café, não sei o que, isso não é real da gente. A gente não indica a mãe retirar nenhum tipo de alimento quando ela está amamentando, a não ser que o bebê tenha alergias alimentares. O bebê tem a PLV, a mãe que amamenta, ela não pode tomar nada, ele tem leite de vaca, certo? Só gordura. Como assim? Sim, mas a gente indica o quê? Indica a mãe comer as coisas sempre saudáveis, né? Vai suplementar? Suplementa ômega 3, que é excelente para o bebê, né? Para o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. O bebê deve tomar mais de 3 em 3 horas? Isso é real ou isso não é real? Isso aí não entra lá naquele bebezinho recém-nascido. Voltou. É livre demanda. Então, essa história do bebê mais de 3 em 3 horas não é real, tá? O bebê tá dormindo, o bebê já tá em ganho pleno de peso, certo? Já tá lá depois de 15 dias de vida, tá ganhando peso super bem. Eu preciso ficar acordando o bebê de 3 em 3 horas para mamar? Não preciso. Não acorde o bebê, gente. Deixa o bebê dormir. Se vocês querem ter paz na vida de vocês, deixa o bebê dormir. Não acorde o bebê, tá? Bebê ainda de peso pleno. É diferente do bebê que ainda tá ali até os 15 dias de vida, que é quando começa a engatar o ganho de peso. É diferente do bebê prematuro, que precisa ganhar peso muito mais rápido. Então a gente tem as ponderações, mas a questão do bebê mamar de 3 em 3 horas é mito. A gente orienta livre demanda, a hora que a mãe e o bebê quiserem, tá? Mas até esse aumento, até a boa introdução alimentar. Até a introdução, não, na verdade é livre demanda até 2 anos. A gente orienta, agora eu não encostei. Agora eu não encostei. Livre demanda até 2 anos de idade. Claro que o bebê começou a comer lá com 6 meses. Essa mãe vai ficar dando o peito 1 hora antes dela oferecer a comida? Também ele não vai chegar na hora da alimentação com vontade de comer, nem com fome, né? Então o que a gente orienta? Mantém livre demanda. Um pouquinho antes dele, você vai dar comidinha para ele meio-dia no almoço, por exemplo, não dá o peito após as 11, né? Para esse bebê chegue com vontade de comer quando chegar na hora de comer, certo? Mãe que trabalha fora não consegue amamentar, isso é real? Não, a gente pode só tirar, infelizmente tá na mamadeira, mas Copinho. Mas a gente pode usar o copinho. Gente, eu não tô mexendo. É o cabo, ó. é o cabo, pessoal. Você À pode vontade. ser preferência, pega lá. A mãe que trabalha fora, não necessariamente a gente precisa oferecer esse leite que ela tira na mamadeira. A gente pode oferecer no copinho, a gente pode oferecer na colher dosadora. A gente tem várias formas de não causar confusão de bico desse bebê, certo? Mas pode sim ser que depois que essa amamentação esteja plena, esteja bem estabelecida, né? Depois que essa mãe vai voltar ao trabalho, ela pode tirar e a gente dar esse leite na mamadeira? Pode. É excelente essa questão de tirar o leite e deixar para o bebê, tá certo? Porque a gente não introduz outras coisas, não introduz o leite de vaca para esse bebê. É o mundo ideal, tá, gente? Na prática, quem consegue, eu tiro o chapéu, de verdade. Porque eu tentei das 3 vezes tentar tirar leite e deixar. A não ser aquelas mães que têm assim, uma hiperprodução. Geralmente, como é que a gente orienta essa mãe a tirar esse leite? Tira no período noturno, que geralmente o leite, a gente produz mais leite na madrugada, tá? Então, tira ou no período noturno, ou no período que está no trabalho, que as mamas estão cheias. E assim, eu não consegui tirar nenhuma das vezes. Meus filhos são muito mamões. Eu não conseguia tirar em nenhum momento. Não consigo fazer estoque para deixar, eu consigo tirar, às vezes, deixar uma mamada. Mas aí uma mamada, a minha experiência é que eu não consegui. Mas as mães
A gente orienta quem quer deixar para trabalhar, a gente tem que orientar direitinho que ela consegue, que ela pode tirar e deixar o leitinho para que não seja introduzido o leite de vaca. Então, quando que a gente vai oferecer o peito? Desde a primeira hora de vida, lembrar da Golden Hour. A Golden Hour, primeira hora de vida, importantíssimo é esse bebê ir para o seio materno. Quando? Livre demanda, sempre que o bebê e a mãe quiserem, sempre que a mãe e o bebê quiserem, alternar as mamas. Ele deu uma mamada no peito, ele secou o peito e ainda está com fome, mama outro peito também, certo? Quem manda na quantidade é o bebê, tá? Deve-se desencorajar a mãe com o mamilo plano a amamentar? Não. Tem um monte de jeito pra fazer. E a piada tinha sido e o neném tá marrom, velho. É isso mesmo. Ó, o bico plano e o bico invertido não impossibilita a amamentação, certo? A criança mama o peito, lá, aquarela e tudo, não é o bico, tá, gente? Não é só o bico. Então não há necessidades especiais de ficar fazendo massagem, tem que colocar esse bico pra fora, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir amamentar. Não, a gente consegue fazer esse bebê mamar nesse seio, só precisa ter leite e a saída do leite, não precisa ter um mamilo lindão para ele mamar. Claro que ele pega muito melhor se tiver o mamilo, pega muito melhor, né? Se tiver aquele mamilo produtivo, mas a gente consegue fazer com que esse bebê mame mesmo com o mamilo plano, certo? Ó, o bebê pega com o queixo encostado no seio, a parte de baixo bem revertida, o lado de cima sobra um pouquinho de areola, o nariz sempre livre, ele está bem apoiado, ele está com a cabecinha alinhado com o tronco, não está com o pescoço virado, tá vendo? E bem próximo da mãe. Conseguem ver isso? E ó, ele não tá mamando só o bico, a boca lá em cima na areola, tá vendo? Isso possibilita que ele consiga extrair o leite muito mais efetivamente. Quais são as situações, isso aqui é questão de prova, tá, gente? Prestem atenção. Situações que contraindicam a amamentação. Então, as infecções HIV, HTLV 1 e 2, o que mais? Hepatite. Não, a hepatite não contraindica. São 4, tá, gente? São 4. Vou mostrar pra vocês. Não, 4. 4 situações. Então, infectadas de HIV, infectadas com HTLV 1 e 2, medicações de uso incompatíveis com a amamentação. A mãe vai começar a fazer quimioterapia. A mãe vai começar a fazer radioterapia, certo? A mãe tem depressão e usa uma medicação que não é compatível com a amamentação. Aí está contraindicado. A gente sempre tenta, claro, vamos pedir uma avaliação do psiquiatra para ver se consegue trocar essa medicação que essa mãe está em uso para uma medicação que pode durante a amamentação, né? Mas tem casos que a gente não consegue fazer trocas, então são medicamentos incompatíveis, também contraindicam a amamentação. E criança portadora de galactosemia, isso aí é um erro inato do metabolismo, tá, gente? É muito, muito raro e ela não consegue ingerir nenhum tipo de leite que tenha lactose. Esse é lactose. Mas é diferente, tá, gente? Lactose, então, intolerância à lactose é uma coisa, alergia à proteína do leite de vaca é outra. Vocês conseguem entender isso? Sim. Por quê? Uma em relação à lactose, outra em relação à proteína que tem no leite. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá certo? Então, crianças que têm intolerância à lactose, tem alguma galactosemia, usam leites que não tenham lactose. Crianças sem alergia à proteína do leite de vaca, tem que usar leites que são ou extensamente hidrolizados, que essa proteína é quebrada, até chegar talvez
aminoácido, certo? Então, o leite hidrolisado, extensamente hidrolisados ou leite de aminoácidos, certo? Fórmulas de aminoácido. O que mais? Esses aqui são contraindicações absolutas, certo? Isso aqui são contraindicações absolutas. Existem contraindicações que a gente suspende temporariamente essa amamentação. Alguém sabe? Então, só para tuberculose. Quais são, então, que contraindicam temporariamente? Quando tem vesícula de herpes, né, na pele da mama da mãe. A gente, é só numa mama, então ele mama só a outra, essa mama não vai mamar por enquanto, até que trate essa infecção. Então é temporariamente, certo? Varicela, se a mãe tiver lesões, vai passar o bebê, né, gente? Então, contraindica temporariamente. Doença de Chagas, na fase aguda, se tiver algum tipo de sangramento mamelar, contraindica. Consumo de drogas, né, também contraindica temporariamente. Se a mãe parar de fazer uso da droga, a gente consegue voltar à amamentação. Compreenderam essa parte? E aí os problemas relacionados à amamentação. Fissuras mamárias e dor para amamentar. É a causa mais comum que a gente tem, que essa mãe deixa amamentar em relação às fissuras mamárias e essa dor para amamentar, tá? E isso é causado geralmente por conta da pele, o posicionamento desse bebê colocado errado no peito, pegou errado, ele está mamando no seu bico, né? Isso é causado por isso. Outras coisas também que podem causar: mamilo curto, plano invertido, se esse bebê não está fazendo a pega correta, disfunções oral, freio de língua curto, a sucção não nutritiva prolongada, aquele bebê que mesmo depois de mamar, ele tem a necessidade de ficar ali, sugando, mesmo já não é fome mais. Então essa sucção não nutritiva pode fazer com que apareça também as fissuras mamárias. Bomba de extração de leite. Dói, né, gente? Dói bastante extrair o leite com essas bombinhas de extração. Tem umas mais, outras menos. Mas se a mãe está usando excessivamente, ela quer muito tirar o leite, ela já não está conseguindo, o estímulo da criança mamar e o estímulo de retirar com a bomba é completamente diferente da produção que a gente consegue. Então ela está ali, se excedendo para tentar tirar, isso machuca também as mamas, tá? O que mais? Uso de protetores de mamilos, aquilo não é recomendado, certo? Uso de exposição prolongada a fomos úmidos, aquele seio já está fissurado, se a gente fica abafando, encostando o tecido até do próprio chão de amamentação ali em cima daquele, quando vai retirar, sai até um pedaço do peito junto. Por quê? Porque está ali, colado, está tentando cicatrizar. Já pegaram uma ferida e alguma coisa grudou em cima, vocês tentam tirar? É igual, mesma coisa. Candidíase mamária. Quando é que pode aparecer? Olha, acontece mais quando ela abafa, sabe? Quando ela abafa, quando fica em ambiente úmido, tá quente, úmido e tá abafado. Aí ajuda a proliferar. Tá machucado? Tá. Mas pode ser que nem machucado, mas ela faz essa questão de ficar muito abafado ou úmido, pode proliferar mesmo assim, tá? O uso de antibiótico com contraceptivos orais e esteroides pode ser fator de risco para candidíase também. Qual é o sinal que a gente vê? Geralmente a gente vê lesões esbranquiçadas, pode coçar, sensação de queimadura e dor, parece que está dando agulhada no peito da mãe. Ela refere muita dor para aumentar. Nem toda vez que a gente vê que vai ter candidíase, vai ter aquela lesão esbranquiçada, porque o bebê está mamando, às vezes a gente não consegue visualizar certinho a mama esbranquiçada. Igual a gente vê as placas, né, dentro da boca do bebê quando tem a manilise.
Mas a gente vê muito mais pela característica que a mãe está apresentando. Essa sensação de queimadura, de agulhada, é bem importante. Pode aparecer essa pele avermelhada, ela fica mais brilhosa, irritada e pode ter essa fina descamação, que daí indica essa infecção fúngica. E muito mais raramente pode ser observado por placa esbranquiçada, mas é muito raramente, tá? E aí a gente vai ver também dentro da boquinha do bebê que ele vai estar com as placas, né, as crostas brancas, que não é a placa de leite, porque todo bebê que mama leite ele fica com aquela língua esbranquiçada. Geralmente esse bebê com monilise ele vai ter em toda a mucosa, a gente olha a gengivinha, a gente olha a mucosa da bochecha desse bebê, vai estar cheio das plaquinhas de esbranquiçadas, tá? Então o tratamento dessa mãe com candidíase, a gente passa listatina, ou miconazol, cetoconazol, e aí também tem que oferecer para o bebê tomar a listatina oral, tá? Mastite. Mastite é horrível, gente. Eu já vi mãe perder parte da mama por conta de abscesso mamário que não foi tratado adequadamente. É horrível, causa uma dor insuportável. Tá? Um processo inflamatório, geralmente é um segmento da mama ou dois, geralmente não é a mama inteira, tá? Geralmente de um lado só. E pode progredir para uma infecção bacteriana, fazer o abscesso mamário, né? Geralmente na segunda e terceira semana pós-parto, que é quando aquele leite realmente desce com força. E a gente precisa observar esse seio e instituir o tratamento mais precoce possível para não evoluir para um abscesso mamário ou outra complicação mais grave. Como é que a gente faz o tratamento dessa mastite? A gente precisa esvaziar essa mama, tá? E já introduzir a antibiótico terapia. Esvaziar essa mama, a gente precisa tirar o leite que está ali engurgitado, fazendo essa vermelhidão, fica quente, fica doloroso, fica inchado, tem todos os sinais logísticos a gente vê nessa mama, tá? Então olha só como é que a gente vê. A fissura mamilar, ali tá bonitinha até. A fissura. A candidíase, né, um peito vermelho, bem lisinho, tem sinais assim, de vermelhidão, de irritação desse peito. E olha a mastite, olha a vermelhidão, olha o edema, certo? Isso causa uma dor insuportável. Vamos lá. Prejuízos para o recém-nascido de baixa aceitação do seio materno. Hipoglicemia, baixo ganho de peso, o que mais? Não, mas isso é a longo prazo, ele do recém-nascido, ele depois que nasce. Eu mamava, minha mãe achava que eu mamava, porque quando foi fazer o teste do pezinho, eu tinha perdido o peso, daí a mulher mandou voltar pra casa e voltar depois. Bebês abaixo de 2 kg não fazem o teste do pezinho. A gente depois que às vezes Pode ser que a criança, o RG não só de leite. desmame precoce. Isso. Aí sai da amamentação exclusiva. Oi? Aí Sai da amamentação exclusiva, exatamente. Então, ó, hipoglicemia, né? O bebê que não está aceitando bem o seio materno pode fazer hipoglicemia. O baixo ganho de peso, desmame precoce, as alergias e gastroenterites, né? A gente perde todos os fatores de proteção se o bebê não mama o seio materno, então muito mais provável de fazer alergias. Se esse bebê entra em contato muito cedo com esse leite de vaca, ele tem muito mais projeção de ser um bebê que tem a pele viva, certo? Gastroenterites também, porque perde o fator de proteção, né? Bactericidas, bacteriostáticos do seio materno. E as orientações para a mãe que deseja amamentar após o retorno ao trabalho, né? A questão de retirada do leite, né? A gente precisa orientar essa mãe a manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tá? Se essa mãe vai voltar a trabalhar ali com 4 meses de vida, a gente vai orientar essa mãe a retirar esse leite, tá?
A gente vai orientar para ela como retira, como armazenar, o local que a gente vai armazenar esse leite materno, e a gente vê também em relação ao trabalho dessa mãe. Nesse local de trabalho, ela vai conseguir tirar o leite do trabalho, vai ter um lugar que tem um freezer, né? Ela vai ter horário de descanso para poder fazer a retirada desse leite. E também ela precisa praticar essa ordenha antes. Não adianta ela querer fazer o estoque de leite depois na hora que ela já for trabalhar. Ela tem que começar a fazer esse estoque antes de trabalhar. Ela tem que pensar, iniciar esse estoque pelo menos uns 15 dias antes de retornar ao trabalho. Vamos chegar lá. Quando essa mãe estiver em casa, a gente orienta ela a mamar, colocar o bebê no peito, ficar com o bebê 24 horas no peito enquanto estiver com a mãe, certo? Então, todo o tempo que a mãe está em casa, a gente orienta que esse bebê esteja no peito, para que não ocorra esse desmame, tá? Então, a gente prefere evitar as mamadeiras, para não ocorrer esse desmame. Porque às vezes o bebê, na hora de mamar o peito, para ele sugar esse peito, ele demanda uma força muito grande. Vocês já viram uma madeira? Você põe ela de cabeça para baixo, o leite faz o quê? Pinga, né? Sai facilmente. Então, às vezes, o bebê que demorava ali 30 minutos para mamar um peito, ele demora 5 minutos, nem isso, para mamar uma mamadeira cheia, certo? Então, se a gente dá uma madeira, o desmame acontece muito mais precocemente. Então, a gente orienta através do copinho ou da colherzinha dosadora. Então, nas horas de trabalho, esvaziar a mama e ordenhar, guardar, levar para casa, né? E aí levar para cozinhar, levar para congelar esse leite na geladeira. Então, esse leite pode durar até 12 horas e no congelador ou no freezer por até 15 dias a gente pode manter esse freezer. Esse leite no freezer para ser ofertado para esse bebê. A gente orienta a mãe também sempre a colocar as datas nos saquinhos que ela tira. Coloquei no potinho. Data o dia que você tirou, para você sempre usar o primeiro que você usou, né, e não estragar o leite, não vencer, né? E como é que a gente vai fazer para dar esse leite? A gente vai colocar no micro-ondas? Não pode, né, gente? A gente vai colocar e vai fazer esse leite, vai descongelar esse leite no banho-maria. A gente pode fazer o seguinte, o que eu oriento? Eu oriento a mãe ferver a água, né? Depois desligar o fogo, e aí eu coloco o saquinho dentro, geralmente é um saquinho, pode ser um saquinho, pode usar o potinho, tá? De vidro. E a gente, depois desse fogo desligado, já ferveu e tá quente a água, eu coloco ali com o fogo desligado. Aí até esse leite conseguir ficar em temperatura ali ambiente, mais ou menos a gente fica de olho para esse leite não ferver também, tá certo? Porque se a gente, a intenção não é esquentar esse leite, é só descongelar e ficar em temperatura ambiente ou levemente morninho, tá? Então não pode ferver esse leite da mãe, tá? Então antes de oferecer a criança, ele deve ser agitado suavemente. Por quê? Porque ele se separa, separa a parte de gordura da parte de líquido, ele fica em duas fases, tá? Então a gente pode agitar suavemente e homogeneizar esse leite. Ó, existe a bombas manuais, essa de baixo, que a mãe tá fazendo ali. Tem a bomba lá em cima, que é elétrica, né, que é automática. Tem a extração manual que ela pode fazer, que dói muito, extração manual. E tem esse coletor materno, esse coletor de leite materno. Como é que é usado esse coletor? Ele usa mais ou menos um vácuo, tá? Ele usa um sistema tipo de vácuo, que a gente tira o ar de dentro dele, posiciona na mama e aí solta. E aí a gente vai amamentando no peito, enquanto o outro vai pingando ali dentro, e aí a gente já vai coletando esse leite também para guardar, tá? O coletor de leite é muito legal, até para ajudar a aumentar a produção de leite. Então a gente armazena em temperatura ambiente no máximo por 2 horas, na geladeira por 12 horas, no freezer no congelador até 15 dias. Tem alguns deadlines americanos que falam que naqueles congeladores que é muito gelado, que não abre sempre, aqueles congeladores por menos 5 graus, que fica muito, muito frio, e não é um ambiente que a gente fica
né, ele vai durar até 3 meses, tá? Mas a gente orienta no máximo 15 dias, porque a gente tem segurança da não contaminação desse leite. Então a gente oferta no copo ou na colher e evita evitar a mamadeira. E aí são os dispositivos que a gente tem para guardar o leite, ó. Tem os saquinhos, que daí já tem até ali o local de colocar a data. Tem os potinhos de vidro com a tampa de plástico, tá? E tem os copinhos de plástico também. Todos podem ser usados. De preferência, o melhor é o copo de vidro, tá? Certo? Banco de leite. Banco de leite, aqui de Porto Velho, né? Eles ajudam em toda essa questão da pega, de colocar no seio, de orientação, da extração do leite materno, de não fazer mastite. Então, qualquer dificuldade que a mãe tenha na amamentação, a gente pode estar encaminhando essa mãe para o banco de leite. Lá eles têm todas as orientações, lá eles têm toda a ajuda, tem as pessoas que ficam lá todo o tempo para ajudar essa mãe. Se tem alguma dúvida específica,